Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer a continuação da leitura Apocalipse de Baruch. Essa semana passada eu não pude gravar nenhum vídeo, estava bem apurado de serviço. Eu pedi aos irmãos que me desculpem, porque a correria é grande, dia a dia da gente. Veio que todo mundo aqui trabalha também, então não é fácil. Mas, continuando então, para quem está acompanhando a leitura de Apocalipse de Baruch, hoje eu vou concluir a leitura toda do livro inteiro. Versículo do capítulo 70 ao 85, parece que vai dar mais ou menos. Então hoje eu concluo a leitura e daí no próximo vídeo nós vamos fazer um resumão da leitura do livro de Apocalipse de Baruch. Dando continuidade então, vamos continuar a leitura no capítulo 70 em diante, tá ok? Continuando aqui então, a proteção na Terra Santa. A Terra Santa, porém, compadecer-se-á dos seus naquele tempo. Ela protegerá os seus habitantes. É esta, portanto, a visão que tu contemplas-te. E este é o seu significado. Eu vim para revelar-te isso, porque a tua súplica encontrou ouvidos junto ao Altíssimo. Capítulo 71. O Messias toma conhecimento também naquele raio, que deverá vir ao final após a água negra. Ele representa o seguinte: depois dos sinais prodigiosos que há pouco foram mencionados, quando os povos forem lançados nas confusão e chegar o tempo do meu ungido, este convocará todas as gentes, e umas conservará em vida, e outras eliminará. Aos povos por ele poupados acontecerá o seguinte: todos aqueles que não chegaram a conhecer Israel e que nunca oprimiram a raça de Jacó serão conservados em vida e separados dentre todos os povos. Submeter-se-ão ao teu povo, mas todo aquele que outrora vos dominaram ou que inutilmente vos conheceram cairão em conjunto sob a espada. Capítulo 72. O reino da paz. Depois que no mundo ele tiver tudo submetido a si, em paz duradoura, sem assentar sobre o seu trono real, instalar-se-á o bem, estar e sobreviverá a paz. Então, como o orvalho descerá a saúde e as doenças se afastarão, e na vida dos homens desaparecerão as preocupações, os suspiros e as tribulações, a alegria se estenderá. Sobre toda a terra ninguém morrerá antes do seu tempo, e nenhuma adversidade ocorrerá repentinamente. Litígios, queixas, desavenças, atos de vingança, derramamento de sangue, cobiça, inveja e ódio, e coisas semelhantes dignas de condenação, tudo será extirpado por completo, pois foram essas coisas que vingança, derramamento de sangue, cobiça, inveja, ódio e coisas semelhantes, dignas de condenação. Tudo será extirpado por completo, pois foram essas coisas que encheram o mundo de maldade, e por causa delas é que sobreveio toda a desordem na vida dos homens. Os animais selvagens virão da floresta, e colocar-se-ão a serviço dos homens. Serpentes e dragões sairão das suas tocas, e deixar-se-ão conduzir pelas crianças. As mulheres não sentirão as dores do parto, e não mais se queixarão quando trouxerem ao mundo o fruto do ventre materno. Olha que bênção aqui, né? Se eu não me engano, em Isaías fala sobre essa passagem aqui, que a criança vai colocar a mão no belisco e não vai ser picado no ninho de serpente e ela não vai atacar. As crianças de 100 anos serão jovens e as mulheres não vão sentir mais a dor de parto. Então é uma bênção para você que é mulher, né? Você vê que a Bíblia profetiza sobre isso, e aqui nesse livro aqui está falando também sobre esse assunto, que é a palavra, né? A palavra do Altíssimo aqui revelando as coisas vindouras do nosso reino com o Messias. Continuando
Isso é gostoso eu falar porque me dá uma alegria no coração a gente contemplar essas coisas. Saber que o mundo vindouro vai acabar o sofrimento, a angústia, a dor. É muito, muito bom a gente ter essas boas novas, poder estar revelando aí para vocês. E eu acho que creio que todo mundo acredita, né? Que a nova Jerusalém que vem do céu, ela vai ser uma bênção na vida de todos aqueles que creem no nosso Messias. Dando continuidade aqui ao capítulo 73, descanso e paz na era do Messias. Olha que delícia. Então, continuando, 73. Naqueles dias os ceifadores não se exaurirão de cansaço, e os que constroem não ficarão escorchados. O trabalho chegará naturalmente ao seu resultado, para aqueles que dele se ocupam, com tranquilidade. Naquele tempo significará o fim das coisas efêmeras, o começo das coisas perenes, e o que foi dito será cumprido. E por isso, naquele tempo significará o afastamento do mal, e a aproximação daquele que não hão de perecer. Isto foi o clarão do raio. Aqui só para comentar, você vê que não haverá mais cansaço nos trabalhos, né? Vai ser gostoso, você vai trabalhar sem sofrimento, sem angústia, sem dor, e o resultado vai vir naturalmente. A gente vai continuar assim trabalhando, mas vai ser uma coisa prazerosa. Hoje em dia a gente trabalha com fardo, com cansaço, com sofrimento, com suor, e naqueles dias no reino do Messias nós não vamos mais ter esse sofrimento. As mulheres não vão mais sofrer para ter os filhos, vai ser uma coisa muito deliciosa. Isto foi o clarão do raio que apareceu depois da última água escura. Capítulo 74. A bondade de Deus. Eu falei, Senhor, quem pode fazer uma ideia da tua bondade? Ela é inescrutável. Ela é inescrutável. E quem pode penetrar a tua graça, que é sem limites? Ou quem pode conceber os teus desígnios? Ou quem poderia enunciar os pensamentos do teu espírito? Ou ainda, quem dos nascidos sobre a terra poderia ter esperança de chegar ao seu entendimento? Se a ele não concedes a tua graça, e se para ele bondosamente não te inclinas, pois se não fosses tu que concedes a graça aos homens, ela não seria alcançada nem por aquele que se encontra à tua direita, e que foram segregados e destinados a pertencerem àquele número mencionado. Mas se nós que ainda nos encontramos em vida, sabemos porque vivemos, e nós que nos submetemos àquele que do Egito nos trouxe até esta terra, podemos rememorar o passado e alegrar-nos com tudo o que entendermos. E se não reconhecermos o poder daquele que nos conduziu para fora do Egito, então é que ficamos indagando sobre o que agora aconteceu e nos preocupando com a grande dor sobre os eventos atuais. Capítulo 75. Anúncio do arrebatamento de Baruque. Ele falou-me por ter sido revelado a ti o significado da visão, de acordo com as tuas súplicas. Ouve então a palavra do Altíssimo, a fim de que conheças o futuro que te espera. Com certeza tu te separarás desta terra, mas não para a morte. Tu serás conservado para o fim dos tempos, sobre ao topo desta montanha, e todas as regiões desta terra passarão diante dos teus olhos, a forma dos quadrantes do mundo, cimo dos montes e baixada dos vales, a profundidade dos mares, a quantidade dos rios. Haverá de ver que as deixas para trás no caminho que vais percorrer. Isso acontecerá daqui a 40 dias. Vai agora nesses dias, instrui o povo na medida do que estiver ao teu alcance, para que ele saiba que não perecerá nos últimos dias, que ele saiba, enfim, viverás nos dias derradeiros. Isso é para nós, ó.
Nos últimos dias nós vamos ter vida, e a vida com abundância. Nós vamos passar para esse reino glorioso do Altíssimo que Ele tem preparado para nós, né? Capítulo 76. Palavras de exortação de Baruque ao povo. Eu, Baruque, parti daquele lugar e cheguei junto ao povo, e reuni desde os maiores até os menores. E faleis, ó vós filhos de Israel, prestai atenção, vede quanto de vós sobraram das 12 tribos de Israel. A vós, porém, bem como aos vossos pais, o Senhor Deus acima de todo o povo a lei, mas por terem os vossos irmãos transgredido os mandamentos do Altíssimo, ele lançou os castigos sobre vós e sobre eles, assim como não poupou aos primeiros, assim também entregou os últimos à deportação, e não deixou deles nenhum resto. Agora restai aqui comigo. Em vossos caminhos andardes com retidão, não precisareis mais exilar-vos, como foram exilados os vossos irmãos, mas ao contrário, eles tornarão para junto de vós, pois aquele a quem prestais louvor é clemente, é rico de amor, aquele em que tendes esperança e solícito em fazer-vos o bem, e não o mal. Acaso não semeastes aquilo que agora atinge Sião? Ou pensais, porventura, que somente o chão pecou, sendo por isso assolado, ou que o reino da terra se desencaminhou, e por isso foi castigado? E por acaso não sabeis, por vossa causa, por vossos delitos, foi agredido o que era isento de pecado? Por causa dos prevaricadores, foi entregue os inimigos, o que era sem culpa. Então o povo todo dirigiu-se a mim e falou: nós procuramos, na medida das vossas forças, voltar ao nosso pensamento para o bem, que outrora nos foi indicado pelo Todo-Poderoso. E daquilo que não mais cogitamos, ele tem conhecimento, na sua grande misericórdia. Todavia rogamos-te a seguinte providência por nós, teu povo. Manda aos nossos irmãos da Babilônia uma carta e instrução de uma carta de alento. Assim tu os fortalecerás. Antes de nós abandonares, eles sentem a falta do pastor de Israel. Apagaram-se as luzes que outrora brilhavam, e secaram as fontes das águas das quais bebíamos. Fomos abandonados na escuridão, na floresta espessa, no deserto cheio de sede. Eu falei a eles: os pastores, as luzes e as fontes foram eles, procederam da lei. E mesmo que tenhamos de ir embora, a lei permanece presente. Tende, pois, olhos atentos à lei, e prestai atenção na sabedoria, então. Não vos faltará a candeia, o pastor não irá embora, a fonte não secará. Todavia, atendendo ao vosso pedido, eu enviarei à Babilônia uma carta aos vossos irmãos, e esta mandarei por mãos humanas, mas outra carta mandarei também a 9 e meia tribos, e essa transmitirá através de um pássaro. Aos 21 dias do 8º mês, eu, Baruque, retirei-me e assentei-me sob um carvalho, à sombra dos seus ramos, e ninguém estava junto de mim. Eu estava só ali. Eu escrevi as 2 cartas. Uma remeti às 9 e meia tribos, através de uma águia. A outra encaminhei aos da Babilônia por intermédio de 3 homens. Chamei a águia para junto de mim e disse-lhe: o Criador te fez de forma tal a seres superiores às outras aves. Assim agora alça voo, não baixes em lugar nenhum, não vás a ninho algum, não pouses em nenhuma árvore, até que não sobrevoes o grande e largo rio Eufrates, e tenhas chegado junto ao povo. Lança-lhes esta carta. Lembra-te de como
no tempo do dilúvio, Noé recebeu a pomba, o fruto da oliveira, após tê-la soltado na arca. Deixa eu abrir a outra página aqui. Da mesma forma, os corvos serviam a Elias, trazendo-lhes alimento, como lhes fora ordenado. Também Salomão enviava um pássaro sempre que desejava mandar alguém a algum lugar, para obter uma informação em cada missão. O pássaro obedecia agora, portanto, não esmoreça e não te desvie, nem à direita nem à esquerda. Voa diretamente ao destino, para cumprirdes a ordem do Todo-Poderoso, de acordo com a minha incumbência. Capítulo 77. Carta às 9 tribos. Assim rezava a carta que Baruque, filho de Nereias, enviou a 9 tribos que habitavam do outro lado do Eufrates. E tinha o seguinte conteúdo: Baruque, filho de Nereias, assim fala aos irmãos prisioneiros, a graça e a paz estejam convosco. Meus irmãos, eu penso no amor de aquele que nos criou e que nos tem amado desde os tempos antigos, e que nunca nos desprezou, mas ele agora nos impõe um terrível castigo. Na verdade, eu sei que nós todos, as 12 tribos, fomos arrastados em um único cativeiro, porque de um mesmo Pai procedemos todos. Por esse motivo, tanto maior é o meu zelo em deixai-vos esta carta antes da minha morte, a fim de que tenhais consolo na desgraça que vos atingiu, e novamente lamentais a infelicidade que nos abateu sobre os vossos irmãos. Deveis, pois, reconhecer a justiça da sentença do vosso cativeiro, sendo ainda em menor medida o que sofreis em comparação com o que cometestes, deveis ser julgados dignos para os tempos últimos nos vossos pais. Considerai, portanto, estais padecendo por vossa salvação, para o fim não serdes julgados e condenados ao sofrimento, mas fortalecidos de firme esperança. Mas antes de tudo é preciso que extirpes do vosso coração as crenças frivoláveis e enganosas. Foi por causa delas que tivestes de partir. Se isso puserdes em prática, ele pensará em vós sem cessar. Ele que por causa nossa sempre prometeu aos homens que eram outrora melhores do que nós, que nunca iria esquecer a nossa estirpe, nunca iria deixá-lo no abandono, mas ao contrário, na sua misericórdia haveria de reunir novamente os dispersos. O cerco de Jerusalém. Pois sabei primeiramente, meus irmãos, o que aconteceu com Sião, para merecer dessa forma ser atacada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nós havíamos pecado contra o nosso Criador, e não observamos os mandamentos que ele nos deu, mas ainda não nos castigou na forma que merecíamos. O que vos atingiu, nós também tivemos de sofrer. Fomos atingidos igualmente. Capítulo 79. A tomada de Jerusalém. Agora, meus irmãos, eu vos dou notícias. Os inimigos já haviam sitiado a cidade quando, então, pelo Altíssimo foram mandados os anjos, os quais aniquilaram os contrafortes da sólida muralha e puseram abaixo as potentes fortalezas angulares de ferro, de outra forma não poderiam ter sido abatidas. Em contrapartida, eles esconderam alguns dos vasos sagrados para que não fossem profanados pelos inimigos. Então, ao inimigo eles entregaram a muralha arrasada, a casa expolida, o templo incendiado, junto com o povo. Tudo ficou arrasado, para que o inimigo não pudesse jactar-se, dizendo: na batalha chegamos a devastar o próprio templo do Altíssimo. E eles acorrentaram os vossos irmãos e os deportaram para a Babilônia. E lá os acamparam, e nós aqui estamos em número bem pequeno. É essa a tribulação sobre a qual eu desejei agora escrever-vos.
Eu sei em verdade que as tribulações dos habitantes de Sião vos trazem consolo, mas vós deveis saber que elas são bem maiores de que as vossas de outrora, quando fostes obrigado a abandonar Sião. Capítulo 80. Consolo de Sião. Ouvi agora as palavras de consolo que vos tenho a dizer. Eu lamentava por Sião e supliquei clemência ao Altíssimo, com as seguintes palavras: quanto tempo durará esta aflição? Essa desgraça nos oprimirão para sempre? E o Todo-Poderoso, o Altíssimo, agiu segundo a sua grande indulgência. Na plenitude da sua misericórdia, ele revelou-me uma palavra que serviu-me de consolo. E mostrou-me visões para que eu não mais me lamentasse. Anunciou-me os segredos dos tempos futuros. Eu dei-me a conhecer a sua vinda. Capítulo 81. Consolação dos exilados. Meus irmãos, eu desejei escrever-vos para trazer-vos consolo nos vossos muitos padecimentos. Deveis saber que o nosso Criador certamente nos há de vingar de todos os nossos inimigos pelo que eles nos fizeram. Sabeis também que esse fim preparado pelo Altíssimo está muito próximo, como também está próxima a sua graça, e não está longe o dia do seu último juízo. Presenciamos agora a abundância e a prosperidade dos povos que agem tão impiamente. Não obstante, eles não passam de um sopro. Vemos a grandeza do seu poderio enquanto cometem toda a sorte de delitos. Mas, apesar disso, eles não são mais do que um pingo. Vemos a persistência da sua força, enquanto ano após ano ofendem o Todo-Poderoso. No entanto, eles são como uma costurada. Observamos a magnificência do seu esplendor, enquanto não observam as leis do Altíssimo. No entanto, eles se esvairão como fumaça. Consideramos como é faustoso o seu esplendor, enquanto vivem impuramente, mas eles secarão como a grama que murcha. Refletimos sobre a sua duríssima crueldade, enquanto não se preocupam com o fim, e no entanto eles se diluirão como uma onda que passa. E consideramos o seu poder arrogante, enquanto renegam os bens que Deus receberam, e no entanto eles pesaram como uma nuvem que se vai. Capítulo 82. O juízo final. O Altíssimo apressará os seus tempos. Os seus tempos estão próximos, com certeza. Ele julgará os habitantes do seu mundo, e a todos provará em seu mundo, e a todos provará em verdade, segundo as obras de cada um, mesmo as mais secretas, com certeza. Ele escutará também os pensamentos ocultos e tudo o que se encontra no mais íntimo do seu coração, dos homens. Ele o desvelará abertamente, diante de toda a luz do dia, com severa repreensão. Mas vós não deveis ter nenhuma preocupação com esse grande evento. Aguardemos muito mais em paz, pois a promessa que nos foi feita se aproxima. Não nos fixamos agora nas delícias desfrutadas pelos povos. Consideramos muito mais as promessas nos últimos dias, e que se desvanecerão os derradeiros tempos e períodos, e com eles tudo o que neles está contido. O fim dos mundos desvelará o grande poder daquele que os governa, pois
tudo será levado a julgamento. Por isso, volvei os vossos corações para a vossa antiga fé, para não serdes colhidos pelos dois mundos. Aqui o cativeiro, lá as penas. Nas coisas que agora existem, que passam e que acontecem o mal, não é completamente mal, nem o bem inteiramente bom. O que hoje é saúde converter-se-á em doença. O que agora é vigoroso será frágil, o que agora é força será fraqueza. E todo o vigor da juventude se transformará em debilidade, senil e em morte. E toda a admirável beleza de hoje será flacidez e feiura. O poder arrogante de tornar a humanidade e vergonha. Toda a celebridade orgulhosa de hoje converter-se-á em opróbrio e olvido. Toda a vanglória e toda a pompa de hoje serão ruína e nudez. O que agora é gosto e delícia será roidura de traças e nada mais. Toda a ruidosa gabolice de hoje converter-se-á em poeira e silêncio. Alana, faz silêncio. O que agora é posse e riqueza será tragado pelo mundo inferior. O que agora é gozo na concupiscência converter-se-á em morte inevitável. Toda a cupidez nas paixões de hoje será convertida em pasto no tormento. A astúcia refinada de cárnio e todo o doce perfume dos ungüentos dissipar-se-á na sentença e na condenação, e toda a amizade falsa passará a ser injúria verdadeira. Quando isso tudo acontecer, pensas tu por acaso que não estará cumprida a vingança? O fim tornará isso tudo uma realidade. Capítulo 83. Palavras de exortação. Isso eu vos anuncio agora, enquanto ainda estou em vida. Isso eu digo, para que seja melhor a vossos entendimentos. Pois o Altíssimo encarregou-me de vos exortar. Assim, antes da minha morte, eu desejei alertar-vos sobre a ordem da sua justiça. Lembrai-vos que outrora Moisés invocou o céu e a terra, como testemunhas contra vós. Se não observares a lei, sereis dispersados, mas se o cumprirdes, permanecereis agregados. E ainda mais outras coisas ele vos disse. Quando vossas 12 tribos estavam no deserto, após sua morte, pouco caso fizeste delas. Por esse motivo atingiu-vos a ameaça que outrora foi feita. Agora vede, Moisés vos dizia que isso não haveria de acontecer-vos, e no entanto vos aconteceu. Na realidade, nunca vos importastes com a lei. Se acolherdes de boa vontade o que vos foi ordenado, isso ser-vos-á concedido pelo Todo-Poderoso. Aquilo que com zelo fiel foi reservado entre mim e vós, sirva de presente carta com testemunho da vossa lembrança dos mandamentos do Todo-Poderoso, e que ela se justifique junto àquele que me enviou. Lembrai-vos da lei de Sião e da terra santa, de vossos irmãos, e da aliança dos vossos pais. Também não vos esqueçais das festas e dos shabates. Entregai essas cartas aos vossos filhos e transmiti-lhes a lei, como foi transmitida por nossos pais. Pedi sempre e constantemente, e rezai com toda a vossa alma, para que o Todo-Poderoso seja pleno de misericórdia para convosco, e não leve mais em conta os vossos muitos pecados, mas ao contrário, se lembre apenas da lealdade dos vossos pais. Se ele nos não julgar segundo a sua grandeza e misericórdia, então ai de nós todos os nascidos sobre a terra. Capítulo 84. Exortação. Sabei ainda que os homens piedosos e os santos profetas foram o apoio dos nossos pais nos tempos antigos.
E o ânimo das gerações passadas, nós naquele tempo, habitávamos livremente em nossas terras. E eles nos ajudavam quando caímos em pecado. Intercediam por nós junto ao nosso Criador, porque eles podiam ter confiança nas suas orações. E o Todo-Poderoso escutava as suas preces e apagava os nossos pecados. Agora, porém, os piedosos se foram e os profetas adormeceram. Além disso, nós fomos transladados da nossa terra, Sião. Nos foi arrancado, nada mais nos resta agora. Serão ao Todo-Poderoso a sua lei. Preparamos agora o nosso coração para recuperar o que perdemos, que é superior em larga medida ao que foi por nós desperdiçado. Aquilo que perdemos foi passageiro. O que em contrapartida alcançaremos é perene. Com iguais palavras, eu escrevi aos nossos irmãos na Babilônia, na intenção de a eles também dar testemunho. Tende sempre diante dos olhos o que foi dito por até agora. Ainda dispomos de espírito e vontade livres. A magnanimidade do Altíssimo está aqui conosco. Ele revelou-nos o futuro e não escondeu de nós o que acontecerá no final. Antes que o julgamento reivindique o que é seu, aquilo que lhe é próprio, isto é, a verdade, preparamos-nos para que possamos receber e não sermos entregues, para que possamos ter esperança e não sermos cobertos de vergonha, para que possamos gozar das delícias com os nossos pais e não padecer tormentos com os nossos inimigos. A juventude do mundo já passou, a plenitude das energias da criação há muito chegou ao fim. A vinda dos tempos últimos está quase presente, e quase já passou, pois o cântaro está próximo da fonte, e o navio próximo do porto, a caravana próxima da cidade, a vida próxima do fim. Preparai-vos para que possais estar tranquilos quando for desembarcados no navio, para não serdes sentenciados depois de partir. Porque quando o Altíssimo tudo isso tornar realidade, não haverá nova oportunidade de arrependimento, nem um novo fim dos tempos, nem duração das horas, nem mudanças de caminho. Aqui, essa partezinha eu gostei, muito interessante, que, como sempre diz na Bíblia lá, que os dias do Filho do Homem vai ser como o ladrão de noite, né? Ninguém aguarda e quando pensa que não, ele chega e leva tudo. Assim vai ser a vinda dele, né? Ninguém vai estar esperando, ninguém vai estar aguardando. O povo vai estar distraído. Só os sábios de entendimento e humildes de coração que vão entender que está próximo, bem próximo, como que está acontecendo hoje. Então, esse livro aqui, ele ajuda a trazer esse entendimento, né? Que assim como a Bíblia, né, passa esse entendimento, esse é um livro indicado pela própria Bíblia, né? E também traz esse entendimento que os dias estão próximos. E aqui fala muito sobre isso, né? Vocês estão acompanhando ali a leitura, né? Vocês veem que é para a gente estar preparado, porque quando nós menos esperar, ele vai voltar. E aqueles que não estavam preparados, não estavam esperando, não vai ter mais o que fazer, porque já é tarde daí, né? Então, dando continuidade aqui, né? A caminho, nem ocasião para orações ou para súplicas, nem busca do entendimento, nem doação por amor, nem mais ocasião de compulsão da alma, nem a intercessão pelos pecados, nem a interpretação dos patriarcas, nem as lamentações dos profetas, nem o auxílio do justo. Naquela hora verificar-se-á a sentença da condenação, o caminho para o fogo, trilha do inferno. Por isso é que existe uma lei transmitida por alguém, Moisés, em um fim para todos o que ele pertence, então ele vivificará aos que puder perdoar, mas no mesmo momento eliminará aquele que estiverem manchados pela culpa. Capítulo 85, esse já é o último daí. A utilização da carta.
Quando esta carta chegar às vossas mãos, lede-a com toda diligência em vossas reuniões, e meditai sobre ela, especialmente nos dias dos vossos jejuns, e pensai em mim ao ler a presente carta, assim como eu pensei em vós ao escrevê-las e ainda sempre penso. Capítulo 86. Capítulo 86, esse é o último, na verdade. Eu falei 85, mas é o 86 o último. Depois de haver completado essas mensagens, tendo-as escrito com todo o cuidado até o fim, dobrei a lacreia e cautelosamente a dependurei ao pescoço da águia. Então eu soltei e a despedi com a presente carta. Então, esse é o fim do livro Apocalipse de Baruque. Quero pedir para vocês aí deixar o like, deixar um joinha, ativa o sininho das notificações e acompanha o próximo vídeo agora, que vai ser no próximo vídeo eu quero fazer um resumão falando sobre esse assunto aqui. Ok, pessoal? Vou trazer alguns versículos da Bíblia, né? Porque ele vai estar interligando, né, esse assunto com a Bíblia. Como eu sempre disse desde o começo, era apenas uma leitura, não sou pastor, não sou pregador, né? Então, o que eu vou trazer aqui é um estudo, algumas opiniões minhas, e eu quero dizer para vocês que não levem ao pé da letra tudo que eu falar. Vocês podem pegar os livros e estar estudando, igual eu estou fazendo aqui também, entendeu? E vai ser uma opinião que eu vou dividir com vocês, a minha opinião, mas ela não é soberana sobre a verdade absoluta do que eu vou estar falando. Então, pode ser que eu esteja errado e mais para frente eu possa estar me retratando nesses vídeos. Por isso eu quero pedir para vocês que, como é uma opinião minha, vocês também peguem e estudem. Eu vou passar os versículos da Bíblia aqui e vocês vão estar podendo ler e acompanhando junto comigo. São estudos meus e opiniões minhas, e eu respeito a opinião de vocês. Vocês podem estar colocando nos comentários a opinião de vocês e eu vou estar recebendo a opinião com alegria. Quero pedir para ser respeitosos nas comentações, nos comentários, porque aqui todo mundo é humano, pode errar, e como eu já disse antes, aqui ninguém é pregador, ninguém é pastor. A gente está fazendo um estudo de um livro apócrifo que foi tirado da Bíblia por alguns padres e pastores. Provavelmente eu creio e tenho absoluta certeza disso, que foi providência de Deus, ele permitiu isso. Então, se a vontade foi essa dele, né? Mas que nos últimos dias ele ia estar nos revelando a verdade. Assim como o nosso, como vocês conhecem Jesus, né? O nosso Messias Yahushua, quando ele ia falar algumas coisas, ele falava por parábolas. Por quê? Porque pela parábola, aquele povo que muitas vezes não mereciam, porque não guardavam no coração o Messias. Muitas vezes queriam até matar ele. Então eles não tinham, eles eram seguidores ali, mas faziam parte do povão, né? Eles não eram seguidores fiéis a ele. Então ele falava por parábola, porque aquelas pessoas para que eles não entendessem a verdade e acabassem sendo abençoados por uma verdade que eles não mereciam. Por isso, existem os apócrifos, e muitas pessoas hoje não creem nos apócrifos, né? Mas é como se fosse uma parábola. Para muitos, eles não merecem essa verdade que está sendo revelada hoje. Por isso que muitas vezes não entendem o apócrifo da Bíblia, né? Um livro que foi tirado, o próprio Deus permitiu, e hoje está sendo entregue para nós, que somos o povo da última geração, o povo do arrebatamento, como é conhecido pela religião. E eu quero dizer então que eu vou estar falando tudo isso, são opiniões minhas, muitas delas que eu vou estar passando aqui. Não vou pregar absoluta verdade,
Não vou discutir com ninguém. Quem quiser vir aqui comentar, não tem problema nenhum. Pode comentar, pode vir aqui falar. Eu agradeço os comentários dos irmãos e que seja para benefício de todo mundo. Que eu possa aprender com você. Se você tem uma opinião também, traga a tua opinião nos nossos vídeos aqui, para que a gente possa estar discutindo. Ninguém quer brigar aqui, eu não quero brigar com ninguém, não quero trazer a minha verdade como se ela fosse absoluta. A sua verdade, ela também vai ser válida aqui. Aliás, a sua opinião, assim como a minha vai ter validade, a sua também pode ter. Você pode estar trazendo aqui. Então, quero desejar um abraço a todos aqui do chat, que assistiram o vídeo, que acompanharam o final do livro aqui. Um abraço a todos vocês. Curta, compartilhe. E um abraço e fique na paz e tchau. Até mais.